Olá pessoal, eu me chamo Matheus Chaves e o objetivo desse vídeo vai ser justamente poder palestrar a respeito da inteligência artificial e demanda maior da empregabilidade. O que a gente vai abordar nesse conteúdo? Quais são os principais requisitos e qualificações a se ingressar no mercado de trabalho e como ter a primeira experiência acadêmica dentro das exigências mais demandadas relacionadas à ferramenta, à qualificação, à experiência e principalmente na área da instrução. Antes de tudo, é necessário se atentar a um problema muito decorrente a respeito do mercado de trabalho, que é a questão do desemprego estrutural. Como que funciona essa questão? Significa novas tecnologias substituindo pessoas ao ponto de otimizar diversos recursos e produtividade, ao ponto de não precisar mais ser humano para realizar essas tarefas que antes eram dominadas apenas de maneira manual e que estão sendo hoje transformadas de maneira automática por robôs e algoritmos de inteligência artificial. E como atentar a resolver essa questão tão sensível que muitas pessoas têm medo ao ponto de perderem seus empregos ou serem substituídos por robôs? Então, vamos uma questão desde o começo, de onde que surgiu a necessidade do manual e do automático. Desde o princípio da humanidade, todas as nossas necessidades são ilimitadas, o que significa que nós nunca estamos satisfeitos com nossas próprias criações. Sempre queremos mais e melhor, seja em produtividade, seja em quantidade, seja na expansão daquilo que mais queremos no nosso conforto e bem-estar. Nossas necessidades humanas sempre são ilimitadas. Então, pegando alguns primeiros exemplos a respeito do mais simples até o mais avançado. Como, por exemplo, a questão de antigamente você ter uma vassoura para você poder realizar suas tarefas domésticas, né? E hoje você já tem um robô que você coloca as determinadas funções e ele mesmo consegue limpar o chão da casa sem um mínimo de esforço manual. Até uma questão mais confortável das escovas de dentes, que hoje em dia você não precisa fazer esforço físico para poder você realizar o procedimento da higiene. A própria escova de dente eletrônica, você permite você apertar um único botão e ele consegue fazer toda a sua função sem precisar fazer um mínimo de esforço. Até na questão dos carros, né, desde os câmbios manuais, que você precisava saber a determinada marcha para você poder direcionar o seu carro, através do câmbio automático você consegue fazer a mesma função sem se preocupar com determinado tipo de câmbio. Mas a questão é muito importante que muitas pessoas perguntam e param para pensar a respeito. Como não ser substituído por essas tecnologias? É possível ingressar sem ser prejudicado na sua produtividade, no seu ambiente de trabalho? Esse medo constante de você a toda hora pensar você ser substituído por essas tecnologias, por essas máquinas? É possível sim, desde o programa de qualificação continuada. E aqui eu vou destacar no que precisa estudar nesse ramo da inteligência artificial. Primeiramente, você precisa entender o mínimo de conceitos sobre algoritmos e lógica de programação. Por quê? Porque justamente é um pontapé inicial para você entender toda a linguagem de sistemas. Ao ponto de que, a partir do momento que você tem esse domínio, você consegue entender como que a linguagem dos computadores funciona, né? Desde o sistema binário até uma lógica simples de programação determinada por algoritmos que determinadas funções designam o que o computador quer que faça. Outra dica é você entender como funciona o machine learning na prática. A definição do machine learning seria aprendizado de máquina. Ou seja, você atribuir funções para que o computador consiga realizar tarefas de maneira automatizada ao ponto de você não precisar comandar mais nenhum requisito para que o computador faça ou deixe de fazer. O próprio sistema da máquina consiga realizar essas funções. Ter um certo domínio de matemática e estatística, que é muito importante,
pelo processo, que a gente vai entrar mais para frente sobre Big Data, e é muito importante você ter esse domínio da matemática, porque é uma área das ciências puramente exatas, e na área da estatística para você filtrar uma pesquisa um pouco mais aprofundada de onde está surgindo esse conceito de ciência de dados e inteligência artificial, que ambas as duas áreas andam de maneira simultânea. Então, por mais que você queira aprofundar na inteligência artificial, é bastante importante você entender o conceito inicial de ciência de dados, porque essas duas áreas vão se interconectar a partir do momento que você tiver ou uma primeira experiência acadêmica ou uma primeira experiência profissional. E dentro da ciência de dados é importante destacar uma diferença entre engenharia de dados e ciência de dados. Engenharia de dados tem um foco mais profissional. Você é contratado na empresa e você precisa fazer um processo de filtro de grande diversidade e volume de dados, ao ponto de filtrar resultados totalmente relevantes para a empresa. E você constrói, dentro dessa ferramenta, diversos mecanismos para que a máquina otimize cada vez mais dentro dos algoritmos de inteligência artificial, ao ponto de buscar melhores resultados dentro da demanda da empresa. A ciência de dados ele tem um foco um pouco mais acadêmico. Você foca mais em pesquisa, você foca um pouco mais na evolução dessas ferramentas e você realiza um parâmetro futuro ao ponto de qual vai ser o principal potencial da ciência de dados daqui a 5 ou 10 anos. E você faz esse processo de pesquisa justamente para acompanhar a evolução e ver a necessidade da adaptação dentro dos recursos humanos ao ponto de conseguir alcançar o desenvolvimento humano dentro dessas novas tecnologias. E, principalmente, entender um pouco da ciência cognitiva, saber como que funciona o comportamento do ser humano, para você justamente designar as funções da máquina ao ponto de conseguir interpretar as mesmas funções dos seres humanos. Porque a máquina ele lê uma função estritamente binária dentro da computação. Ele só lê resultados 0 e 1. É muito importante você aprofundar um pouco dessa área da ciência cognitiva, porque uma das áreas também que se estuda dentro desse ramo é justamente a inteligência artificial. É você buscar o equilíbrio tanto na parte humana quanto na parte da automação. E agora vamos focar um pouco mais sobre dicas de como construir um plano de carreira. Ao público mais jovem que gostaria de ter a primeira experiência, porque muitas vezes tem o receio de que eu preciso ter muita experiência em qualificação dentro da programação ou dentro da área para você conseguir ingressar. Necessariamente você não precisa ter muita experiência ou muita vivência acadêmica para você poder ingressar na área da inteligência artificial. É possível sim construir uma escada evolutiva dos principais pontos a serem agregados dentro do teu plano de carreira da inteligência artificial. E o primeiro deles é você escolher um curso que seja mais compatível dentro da grade curricular das matérias que mais se encaixam dentro do ramo da ciência de dados e inteligência artificial. No quesito de graduação, é bem difícil você achar cursos que tenham exatamente esse nome dentro das grandes universidades. Então, o ideal é você procurar cursos que tenha pelo menos uma grade curricular das matérias, da grande maioria das matérias, que tenha um pouco de similaridade nesse quesito. E dentro desse curso que você for escolher, buscar uma primeira experiência através por estágio, que a partir daí você consegue construir a primeira experiência na empresa, seja na área obrigatória, seja como remunerado, e você justamente passa a filtrar qual vai ser a tua maior experiência, o que você pretende focar nessa diversidade de ferramentas possíveis dentro da inteligência artificial e do mercado de trabalho, e você consegue construir um plano de experiência ao longo prazo. Dentro da próxima dica, da próxima etapa, que é justamente a qualificação. Você não focar apenas em ferramentas, mas principalmente focar no inglês. Porque o inglês ele é um abridor de portas para grandes oportunidades das empresas de tecnologia e principalmente você consegue se comunicar com o principal idioma que comunica as demais ferramentas e sistemas abrangentes neste ramo. E, claro, você procurar
a você aprofundar, além dessa questão do inglês, mais ferramentas, você procurar participar de grupos de pesquisa dentro da sua exigência de horas complementares, você puder participar em seminários, eventos relacionados a esses temas, você buscar fontes bibliográficas que consigam enriquecer cada vez mais esse conteúdo e você poder ter um discernimento maior no que você pretende alcançar no teu objetivo de carreira. É uma qualificação contínua, porque na área da tecnologia, a ferramenta que você usa hoje, daqui 5 ou 10 anos, ela vai ser obsoleta. Então é muito importante você ter uma qualificação continuada e você não se estagnar numa determinada ferramenta para o mais avançado que você tenha dominado essa experiência. Mas é sempre buscar novas formas de se reinventar, de se desenvolver e principalmente você não ficar para trás no quesito da evolução tecnológica que está cada vez mais rápida. Por isso que é tão importante essa última etapa da atualização, para você justamente não ficar fora do cenário do mercado de trabalho, que muitas vezes o cenário é imprevisível e cada vez mais rápido dentro das demandas, das exigências profissionais e nas necessidades humanas que são ilimitadas. Que vou passar um dado recente, que o ChatGPT, uma das ferramentas mais faladas dentro desse contexto da inteligência artificial, passou dentro de um processo seletivo como engenheiro de dados, ou seja, ele se passou por um ser humano, participou de todos os requisitos dentro da empresa para ser engenheiro de dados e conseguiu passar na entrevista, mesmo sendo um robô. Então é muito importante você parar para pensar e perceber, por isso que é tão importante essa busca dessa qualificação, dessa busca desse conhecimento, para que justamente a gente não possa ser substituído por um robô que simplesmente não tem o mínimo de conhecimento e desenvolvimento humano, mas que consegue passar numa entrevista de emprego. Então é muito importante você destacar e você perceber quais são as principais tendências de mercado de trabalho relacionadas à inteligência artificial. Aqui envolve outro tipo de responsabilidade que não é só uma competência técnica, mas uma responsabilidade social e corporativa. Como já destaquei inicialmente, a função do computador, a função dos robôs, a função dos algoritmos é estritamente binária. Eles só lêem um resultado ou outro. Mas como que a gente pode encaixar um pequeno elemento da humanidade ao ponto que a comunicação não fica apenas focada no aumento da produtividade, na otimização de recursos, etc. É muito importante se destacar como que as empresas devem comportar ao ponto de não focar apenas no instrumento de otimização produtiva, mas principalmente pensar como que os seres humanos podem se adaptar dentro desse ambiente que será inevitável esse contato entre seres humanos e robôs, mas você propor uma reflexão dentro dessa responsabilidade social corporativa, atribuir valores como ética, moral, diversidade dentro do robô. Porque o robô muitas vezes ele acaba não pensando nesse tipo de responsabilidade porque ele foi programado justamente para desempenhar funções que o ser humano em um tempo manual consegue fazer um determinado tempo maior e que um robô em menos tempo consegue fazer a mesma coisa. Mas que não fique designado apenas nisso, mas você atribuir, até uma questão bem recente, as leis da robótica, e que as leis da robótica foram criadas para justamente reforçar essa responsabilidade do comportamento dos robôs como um possível potencial de ameaça onde a própria criação possa destruir o criador. Então é uma questão para ser refletida, para ser combatida, valores da ética, valores muito importantes para se atribuir no desenvolvimento humano, uma questão de empatia, uma questão de comprometimento, uma questão das próprias soft skills em geral, para você poder atribuir essa responsabilidade não só apenas como algo meramente de produção, meramente apenas para atender a demanda da empresa. E como que isso deve ser feito? Como que essa responsabilidade social corporativa possa ser construída? Aqui nós vamos utilizar objetivos de desenvolvimento sustentável, que no total são 17,
atribuídas pela Agenda de 2030 da ONU, e eu vou citar 4 delas. A primeira ODS é o DS4, Educação de Qualidade. É você atribuir a responsabilidade aos mais jovens a questão dessa qualificação, a questão desse conhecimento continuado, da qualificação continuada, juntamente com o trabalho decente e crescimento econômico, que é o DS8. É você atribuir oportunidades de emprego para que proporcionem um grande desenvolvimento, não só tecnológico, mas possam proporcionar um pouco mais relacionado à responsabilidade da pesquisa, à responsabilidade de atribuições ao ponto de os robôs conseguirem otimizar em determinados outros recursos que não sejam relacionados à demanda da empresa, mas que possam otimizar recursos na área da saúde, recursos de segurança, recursos relacionados à própria educação, voltado no ambiente escolar, e juntamente uma parceria, sem tudo isso deve haver uma parceria dentro da ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. Dentro dessa responsabilidade deve haver uma parceria através da network de empresas que possam incentivar tanto esse programa de qualificação para os mais jovens na ODS 4, quanto nas oportunidades de emprego na ODS 8. Né? E tudo deve ser interligado para que possa haver um desenvolvimento coletivo de ambas as partes, para que isso não fique apenas uma responsabilidade no quesito só jurídico. E, por último, a ODS 17, parcerias e meios de implementação, que é o ponto-chave para finalizar todo o processo, porque sem a parceria, sem essa ajuda que possa cooperar com empresas e pessoas, atribuir um futuro melhor dentro do desenvolvimento humano e tecnológico, sem essa parceria, sem esse meio de implementação, vai ficar cada vez mais inviável a solução da questão do desemprego estrutural. E vou citar aqui uma frase do criador Isaac Asimov a respeito das leis da robótica, e vou revisar um pouco a respeito dessas 3 leis. Então, só destacando. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as 2 anteriores. Então, essa responsabilidade social corporativa está atribuída nessas 3 leis, que isso justamente será inevitável, essa convivência, porém é possível proporcionar o equilíbrio do desenvolvimento humano e do desenvolvimento tecnológico, sem que os dois entrem em conflitos, nem que seja que não seja só uma questão de futura ameaça de desemprego ou uma futura ameaça de existência, mas que é possível essa parceria das ODS para que haja um equilíbrio de ambas as partes e que possa proporcionar um futuro melhor. E, mais uma vez, destacando a importância da qualificação e da requalificação, porque até o momento eu só trouxe dica para os mais jovens, mas até a galera que não tem muita experiência em tecnologia é possível ingressar nesse mercado, porque justamente é possível você poder acessar diversos recursos, diversas informações, e tendo a possibilidade dessa qualificação em diversos cursos, eventos, palestras, seminários, cursos de faculdade, oportunidades de emprego, etc. É possível também você construir uma base sólida de onde você quer construir seu plano de carreira e onde você pretende chegar no futuro. Então, reforçando essas dicas, nunca fique estagnado por uma linguagem de programação. Se possível, domine o inglês. Não precisa ser um inglês fluente, mas um inglês avançado, o ideal para você poder comunicar com os principais sistemas de ferramentas que 100% das vezes, a maioria das vezes é o inglês. Teste em diversas ferramentas possíveis. Então, uma das ferramentas mais comuns dentro da inteligência artificial e ciência de dados é o Python. E que você, se puder, tenha um foco nessa ferramenta, mas que você não fique só centralizado nela. Existem diversas outras ferramentas dentro desse ramo, como a linguagem R, e que, se possível, se você tem um certo domínio, por exemplo, um estudo aprofundado de 2 ou 3 anos, se você já tiver dominado os conhecimentos mais avançados dessa ferramenta, por que não migrar para uma outra ferramenta e poder testar as mesmas coisas, até para equiparar
quais das duas você consegue ter uma adaptação melhor e até mesmo utilizar um pouco das duas para ter uma melhor otimização no quesito da qualificação e instrução. E foque onde você quer chegar, se é na engenharia de dados ou ciência de dados. E, para finalizar, na questão da importância do Pacto Global dentro da iniciativa da ONU para engajar empresas e organizações na adoção de 10 princípios das áreas dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E dentro disso, finaliza os principais requisitos e qualificações que vocês precisam atender à demanda maior da empregabilidade no quesito da inteligência artificial. E em muitos aspectos pode parecer até complexo esse conteúdo, pode parecer muito difícil e avançado para muitas pessoas que não tiveram um mínimo de experiência com a tecnologia, mas é possível, dentro da diversidade de informações e dados, poder pesquisar, se aprofundar, poder pesquisar por oportunidades, se preparar cada vez mais, ter um plano de carreira, é possível começar do zero, começar pelo estudo, começar pela oportunidade como estágio, poder começar no mercado de trabalho e principalmente você ter esse foco e uma constante atualização, é possível você atender todos os requisitos necessários da demanda maior da empregabilidade no quesito de inteligência artificial. Eu encerro por aqui eu vou disponibilizar meu contato, para quem quiser poder tirar possíveis dúvidas ou até mesmo futuro suporte, caso alguém queira, Então vou deixar meu e-mail aqui, que é mateuschaves198@gmail.com, e o meu LinkedIn, Mateus Chaves, entre parênteses PCD. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar esse conteúdo para todos os telespectadores. E mais uma vez, busque sempre pela qualificação continuada, vocês vão conseguir estar dentro desse quesito do mercado de trabalho. Muito obrigado.